Olá, é um prazer estar aqui com vocês, a convite da Marli, do Servir Ponto de Luz, conversando sobre, e o tema da nossa conversa de hoje é Maria de Magdala, de pecadora a serva fiel. Bom, falar sobre Maria de Magdala é realmente uma honra, uma alegria, uma oportunidade para todos nós que buscamos divulgar a doutrina espírita, porque ela é um dos maiores exemplos que nós podemos ter, né, com relação a, desde o momento em que ela encontra o Mestre Jesus, e desse encontro vem o alimento para sua alma que ansiava o amor verdadeiro, conhecer o amor verdadeiro. Fazendo um adendo, né, em relação à história de Maria de Magdala, fala, né, Maria de Magdala por causa da cidade de Magdala, a qual ela chegou e, não encontrando condições de trabalho, ela, muito bonita, né, nos livros comenta-se da beleza ímpar de Maria de Magdala, no alto dos seus 28 anos, né, 20 e poucos anos, linda, e tendo a seus pés todos os homens poderosos, ricos, por conta de ter se colocado nessa condição de venda do próprio corpo e de, portanto, angariar muitos bens, né, ter uma vida de rainha, ter tudo o que as pessoas gostariam de ter, né, as mulheres da época, e ela tinha um palacete, ela era admirada pelos homens, ela era desejada sobretudo por eles, e ela tinha condições de se dar ao luxo de escolher com quem estaria intimamente. E com isso ela, obviamente, tinha muitos inimigos, né? Não só aqueles que gostariam de estar com ela e que ela, né, não queria, não permitia, ou as esposas, né, as mulheres da época que viam nela uma meretriz, né, que roubava o marido, né, enfim, tinha todo esse contexto ligado à questão da prostituição, né? E ela escolheu esse caminho, um caminho de porta bem larga, né, no sentido de conquista material para ela, mas ao mesmo tempo com toda a sua beleza, com toda a sua condição material, tendo os homens poderosos, quem ela quisesse, né, aos seus pés. Tudo isso não lhe satisfazia, porque na verdade ela tinha sede, né, dessa fonte de amor verdadeiro que ela nem conhecia ainda. Ela tinha fome desse sentimento, né, de amor que não tinha nada a ver com essa questão física, de erotismo, né? Não tinha essa questão ligada à sensualidade. E, obviamente, dentro dos seus momentos de depressão, de angústia, de dificuldades, por conta dessa incompletude, né? Ela tinha um vazio íntimo, né? E, obviamente, também ligada às questões de obsessão, por conta de todo esse processo no qual ela estava envolvida, né? De
de questões sexuais, de comprometimentos ligados a essa parte, né? Vícios, né? Ligados a toda essa questão de bebida, de sensualidade, de infidelidade, né? Enfim, toda essa plantação, toda essa dificuldade, ela consegue passar para as dores da alma, né? Então ela tinha uma dificuldade enorme de lidar com esse vazio existencial por conta dessa falta do que ela realmente ansiava ter, né? Esse alimento para a alma, esse amor verdadeiro, sem segundas intenções, sem vícios de ordem que fosse, né? Daí ela, num belo momento, convidada, né, por uma de suas servas, né, para estar na presença do mestre, numa de suas preleções, né, ao povo. E ela vai e o assiste. E ali bastou aquela vez para que ela realmente sentisse todo o magnetismo do Mestre Jesus e a presença dele, espiritualmente falando, a tomou de tal maneira que ela se viu convertida àquele estilo de amor, de preenchimento real do que é amar e ser amado, né? Ela tem um episódio também interessante em que ela, chorando, lava os pés de Jesus numa festa. Ela entra na casa e enxuga, né, com os seus cabelos os pés do Mestre Jesus, numa forma, né, num gesto de extrema humildade e ao mesmo tempo de entendimento da sua condição perante ele. E ele, obviamente, né, a orienta, não a julga, não a critica, a recebe, a acolhe, né? E a orienta no sentido de mudar o rumo da sua vida e de todo o amor que ela anseia receber quanto dá, de ela fazê-lo de uma forma fraterna, real, verdadeira, de alma. Daí por diante, ela muda o seu estilo, né? E começa a seguir o mestre. Tem uma questão muito interessante, que é, obviamente, o preconceito que os próprios discípulos tinham em relação a ela, mas que ela conseguiu superar todo esse processo e, diante da crucificação do Mestre Jesus, ele, ao terceiro dia, aparece para quem? Para Maria de Magdala. Poderia ter aparecido para Pedro, né? Para João, para a própria Maria Santíssima, sua mãe, mãe espiritual de toda a humanidade, conforme o próprio Jesus assim a denominou, né, quando ao pé da cruz diz a ela em relação a João: mulher, este é o seu filho, filho, esta é a sua mãe.
colocando ali como um gesto mesmo de que ela seja, que se tornasse, a partir de então, mãe espiritual de todos nós, mãe espiritual da humanidade. Então, naquele momento, né, da ressurreição, quando ele aparece exatamente para Maria de Magdala. E isso tem um simbolismo muito interessante, porque mostra quão bonita foi a trajetória dela, desde o despertar ao conhecê-lo, a sair da vida, né, de prostituição, de pecado, né, de erro em relação à sua conduta, e de tudo que ela fez em prol do seu autoconhecimento, da sua autotransformação, da sua reforma íntima e de buscar realmente uma mudança interior. Então, essa trajetória de pecadora a serva fiel é uma trajetória muito bonita e ao mesmo tempo emblemática, porque nesse processo, nesse meio de processo, ela enfrentou muitas coisas: preconceito, desamor, dificuldades diversas, até por ser mulher, estar no meio, né, dos discípulos, mas ela querendo ser útil, querendo ajudar e apaixonada pela causa do Cristo, pelo Cristo, mas não apaixonada no sentido carnal, né? Mas esse apaixonar-se, né? Esse sentir o amor que vem do Cristo e se envolver, se deixar envolver por todo esse amor, por toda essa amorosidade advinda da presença do Mestre. Nós não temos condições de imaginar o que é isso, e ela, ali naquele momento, ela sentiu essa presença, ela estava pessoalmente com ele, né? E ouviu o que ele disse, o que ele tinha a dizer, ele a acolheu, a orientou, e realmente dali a parte dela, que é uma coisa importante, a proatividade dela, o desejo, a vontade sincera de se modificar e se redimir perante as leis divinas. Ele não a criticou, ele não a condenou e não houve imposição nenhuma de castigo. O fato é que ela, quando foi, né, acompanhar os leprosos e participou, né, ativamente, cuidando deles, muitos anos depois ela também pegou lepra e quando, da época do seu desencarne, que ela busca estar com Maria Santíssima em Éfeso, né, que ela queria muito estar com ela, já sabia que ia desencarnar, e ela lá é acolhida por Maria e por João, um discípulo mais novo, e tem ali o seu desencarne e encontra-se com o Mestre, né, na espiritualidade, e tudo com toda a luminosidade, com toda a colheita de uma plantação já nesse momento terreno, numa encarnação em que ela erra, né? Ela tem a dificuldade em relação às más escolhas, tem o contato com o Mestre Jesus, se vê encantada e envolvida com aquela presença crística, modifica a sua forma de ver e de agir, né, em relação à vida, e trabalha pelo bem, para o bem, falando do Cristo, consolando os aflitos, os sofredores, no caso ali no Vale dos Leprosos, sendo uma serva fiel ao Mestre por todos os anos seguintes e desencarnando sob o amparo, né, de Maria Santíssima, e tendo no seu retorno à pátria espiritual esse bendito
encontro, reencontro com o Mestre, a acolhendo na pátria espiritual. E ali é o coroamento desse processo em que a carne perecível, corpo físico, é deixada e o espírito verdadeiramente curado das doenças da alma, ele resplandece. Ela, no caso, recupera a sua beleza como nova, né? E no plano espiritual resplandece a sua luz, que reflete a beleza da alma, do que ela se tornou após o encontro único com o Mestre Jesus. Falar de Maria de Magdala serve para que a gente traga para a atualidade esse exemplo das Marias de Magdala, né, dos Mários de Magdala, vamos colocar nesse sentido de pessoas que se prostituem ou que se comprometem com as leis divinas por conta de suas más escolhas, mas que quando em contato com o ensino do Mestre, com a presença do Cristo, de alguma forma despertando em sua alma a consciência que já existe, né? As leis que estão em nossas consciências, as leis do Cristo, as leis de Deus, as leis divinas, e começam a buscar reformular todo o seu processo encarnatório, essas pessoas também são muito amparadas e no retorno à pátria espiritual muito festejadas por serem espíritos que tiveram um processo de dificuldade, de erros, de mau uso do livre-arbítrio, mas que buscaram, ao entender o erro, ao despertar para as realidades espirituais, para o bem, o belo, o bom, para o amor real que vem do Cristo, para a imortalidade da alma, ligada à questão de toda plantação tem colheita, ligada à questão da lei de justiça, de amor, de caridade. Quando essas pessoas buscam se redimir, não por castigo, mas se redimir nas suas consciências em relação aos seus erros perante a contabilidade divina, fazendo o bem, praticando o bem, elas são símbolos de muita luz, muita paz e muita esperança para todos, especialmente aqueles que ainda se encontram preferindo as portas largas em relação às portas estreitas, que são as portas das dificuldades em relação às facilidades que o mundo oferece. Como nós estamos num mundo de provas e expiações que caminha para mundo de regeneração, nós estamos passando por muitos momentos difíceis e essas dificuldades, sejam elas individuais, sejam elas coletivas, principalmente coletivas, mostram muito para todos nós a importância da gente buscar esse entendimento, esse aperfeiçoamento, esse autoconhecimento em busca de renovação, de melhoria enquanto seres humanos, espíritos imortais que somos. Sabemos que as dores do corpo refletem as dores da alma. Sabemos que toda plantação tem colheita. Sabemos que as dificuldades muitas das vezes não vêm de agora, vêm de outras épocas e podem inclusive vir dessa mesma encarnação. Mas o mais importante é, ao entendermos que erramos o alvo,
buscar no amor, na justiça de Deus, na misericórdia divina, nas oportunidades que temos, porque a reencarnação é uma oportunidade reeducativa que Deus nos oferece. Então que a gente, ao saber disso, ao tomar ciência disso, que a gente consiga fazer o nosso melhor, plantando melhor e tendo boa colheita, reparando nossos erros, nossas faltas, trabalhando no bem, com alegria, com boa vontade, com disposição fraternal. Porque é isso que Jesus espera de nós. É isso que Ele veio nos ensinar. Ele não veio julgar nem condenar. Ele veio nos despertar para a luz verdadeira, para o amor real, para a vida imortal. E que possamos, como Maria de Magdala, sermos aprendizes, servos fiéis, seja de Maria Santíssima, nossa Mãe Espiritual, com a sua falange de luz, seja do Mestre Jesus, nosso governador espiritual, modelo e guia, sejamos filhos, como somos, de Deus. Um Pai soberanamente justo e bom que nos criou simples e ignorantes, mas destinados à perfeição. E esse exemplo de Maria de Magdala, além de ser um exemplo sublime, emocionante, é um exemplo realmente emblemático, porque ele nos mostra que todos são passíveis de se melhorar. Desde aqueles que estão envoltos em situações difíceis, de vícios, de más escolhas, enredados por questões sexuais, por questões de materialidade, de apego às coisas materiais e, consequentemente, envolvidos por questões de obsessão também, a partir do momento em que se colocam na posição de humildes aprendizes, daqueles que sabem que erraram, mas que agora querem reparar o erro, querem acertar e querem fazer o seu melhor, tem o auxílio que jamais falta, que é a mão divina, a amparar, a socorrer a todos e a apontar para a direção do bem, do amor e da luz. Que caminhemos então para a luz, com o exemplo de Maria de Magdala e com muito amor, fé e esperanças em nossos corações. Que haja muita paz, muita luz na vida de todos nós e que estejamos com Deus tanto quanto Ele está em nós. Muita paz a todos. Que assim seja.